Peço à senhora secretária fazer a leitura do termo da ata eletrônica 932/2021. Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, termo da ata eletrônica 932/45/2021. Segundo período, segunda sessão legislativa ordinária e 17ª legislatura. Tipo ordinária, data 29/11/2021, início às 19 horas. Lista de presença. Mesa diretora. Luiz Henrique Ranunci, presidente. Vice-presidente, senhor André Vilalva Leal. Cleives Bertolete de Veca, primeira secretária. Rafael Abner Severino, segundo secretário. Vereadores presentes: Evalmira Aparecido Siviero, João Paulo Melchior Elbel, Milton Zampieri e Odilon Campos Silveira Filho. Vereador ausente: Gilberto Luiz Mossato. O termo da ata anterior, número 931, foi submetido em discussão e votação do plenário, não discutida, passou para votação, ficando aprovado por 8 votos. Expediente recebido do Executivo Municipal. Ofício número 256/2021. Encaminhando a esta Casa de Leis o projeto de lei número 28/2021. Proposições apresentadas pelo Executivo Municipal. Projeto de lei número 28/2021. Regulamentação da concessão dos benefícios eventuais no âmbito da política pública e assistência social do município de Santa Amélia, Paraná, e da outras providências, mais sua justificativa. Pequeno expediente. Usou da palavra o vereador Luiz Henrique Ranunci. Grande expediente, não teve. Ordem do dia. O projeto de lei número 28/2021 foi lido nesta data, de 29/11/2021, e enviado às respectivas comissões para os pareceres. Explicação pessoal. Usou da palavra para as considerações finais o vereador Odilon Campos Silveira Filho, e o presidente, estando inscrito, passou a presidência ao vice-presidente e fez o uso da palavra. Após seu pronunciamento, retornou à presidência e nada mais a tratar, o presidente, com as graças de Deus, determinou encerrados os trabalhos da sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, às 19 horas, e solicitou a assistente administrativa Marlene Martins para lavrar o presente termo de ata, que, lido, discutido e aprovado, será devidamente assinada pelos vereadores. Está em discussão o termo da ata anterior, 932/2021. Como não tem ninguém interessado em discutir, passo para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Está aprovado por 8 votos. Expediente recebido do Executivo Municipal, ofício 245/2021, encaminhando a esta Casa de Leis o projeto de lei 19/2021. Prefeitura Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná. Santa Amélia, Paraná, 11 de novembro de 2021. Ofício número 245/2021, Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei número 19/2021 para ser analisado com a seguinte súmula. Institui o auxílio alimentação aos servidores públicos efetivos, ativos, cargos comissionados e membro do Conselho Tutelar vinculados ao Poder Executivo Municipal e da outras providências. Atenciosamente, Antônio Carlos Tamais, Prefeito Municipal, a Vossa Excelência Luiz Henrique Ranunci, Presidente da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná. Proposições apresentadas pelo Executivo Municipal. Projeto de lei 19/2021, que institui o auxílio alimentação aos servidores públicos efetivos, ativos, cargos comissionados e membros do Conselho Tutelar, vinculados ao Poder Executivo Municipal e da outras providências, mais sua justificativa. Prefeitura Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná. Projeto de lei número 19/11 de novembro de 2021. Súmula. Institui o auxílio alimentação ao servidor público efetivo ativo, cargo comissionado e membros do Conselho Tutelar vinculado ao Poder Executivo Municipal e da outras providências.
O prefeito municipal de Santa Amélia, Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo ordenamento jurídico, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal o auxílio alimentação, que possui natureza indenizatória para os servidores públicos efetivos, ativos e membros do Conselho Tutelar do município de Santa Amélia, Paraná. Parágrafo 1º. Consideram-se servidores públicos, para os efetivos do caput, os servidores legalmente investidos em cargos públicos efetivos e comissionados. Parágrafo 2º. O período de apuração para os fins de pagamento do auxílio alimentação se dará do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês subsequente, conforme os demais fechamentos já utilizados pelo Departamento de Recursos Humanos do município. Parágrafo 3º. Os atestados somente serão aceitos para o crédito do auxílio alimentação se os mesmos forem entre até 3 dias após a data da emissão. Parágrafo 4º. A concessão do benefício será em pecúnia ou mediante cartão, proporcionalmente aos dias efetivos trabalhados, independentemente da carga horária e jornada de trabalho. Parágrafo 5º. No caso da concessão de cartões de alimentação, estes não poderão ser utilizados para aquisições de bebidas alcoólicas e produtos relacionados a tabagismo. Parágrafo 6º. Para cada falta justificada, ainda que não seja registrada no assento funcional do servidor e conselheiro tutelar, será desconectado o valor atribuído ao auxílio alimentação por cada dia de falta. Parágrafo 7º. O servidor ou conselheiro tutelar que faltar injustificadamente, não cumprir integralmente sua carga horária ou atribuições do cargo, que seja em gozo de qualquer licença ou outro afastamento, perderá o direito ao auxílio alimentação, relativo ao respectivo período de apuração, conforme o parágrafo 2º do artigo 1º. Artigo 2º. O benefício não será concedido: inciso 1º, aos servidores inativos e a pensionistas. Segundo, aos servidores em disposições ou cedidos. Terceiro, aos servidores que estejam cumprindo pena de suspensão. Quarto, o prefeito municipal e vice-prefeito. Quinto, aos que se encontrem em licença sem vencimento. Sexto, aos que tiverem faltado sem justificativa no período de uma jornada diária de trabalho. Sétimo, aos que tiverem faltado por período inferior a 1 dia de trabalho no registro de sua frequência, cuja somatória no mês atinja o tempo equivalente a uma jornada diária de trabalho de seu cargo ou emprego. Oitavo, aos que estiverem em licença para concorrer a mandatos eletivos. Nono, aos que estiverem com mais de 30 dias de dispensa sem remuneração. Décimo, aos que estiverem em desempenho de mandato classista. 11, aos que tiverem apresentado mais de 2 atestados médicos no período de apuração, conforme o parágrafo 2º do artigo 1º. Parágrafo 1º. O crédito de auxílio de alimentação será disponibilizado até o 5º dia útil do mês subsequente ao período de apuração, conforme o parágrafo 2º do artigo 1º. Parágrafo 2º. Essas proporções não se aplicam aos servidores e conselheiros tutelares que realizarem cirurgias, servidores portadores de doenças crônicas e graves que apresentarem atestados resultantes de agravamento da mesma, ambas diante de laudo médico com período limite de 15 dias de afastamento.
Artigo 3º. Considera-se para efeitos de pagamento do auxílio alimentação a proporção de 30 dias úteis por mês. Parágrafo 1º. O auxílio alimentação é inacumulável com outros de espécie semelhante, tais como cesta básica ou vantagens pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício alimentação. Parágrafo 2º. O afastamento do servidor para participar em cursos, inclusive treinamentos ou requisitados pela Justiça Eleitoral para o período de eleições, os autorizados a se ausentar do serviço quando convocados para participar de tribunal de júri, para doar sangue ou atividades congêneres, mediante autorização, será considerado como dia de trabalho para percepção do auxílio alimentação. Parágrafo 3º. O servidor que acumule cargo ou emprego de forma da Constituição Federal fará jus à percepção de um único auxílio alimentação mediante opção. Artigo 4º. O auxílio alimentação de que trata esta lei é fixado em R$ 200 e será implantado a partir de 1º de janeiro de 2022, em respeito ao artigo 8º da Lei Complementar número 177, de 27 de maio de 2020, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Poder Executivo. Artigo 5º. A atualização dos valores dos auxílios alimentação se dará anualmente no mês de janeiro, mediante decreto com base no IPCA e IBGE, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, observada a disponibilidade orçamentária e financeira do Poder Executivo. Artigo 6º. Caberá ao secretário da pasta a responsabilidade pelos apontamentos de licença, afastamento, faltas e mudanças de jornada de trabalho, quando for o caso. E também apontamento dos servidores que têm direito ao auxílio alimentação no mês. Parágrafo 1º. O pagamento indevido do auxílio alimentação caracteriza falta grave, sujeitando o servidor responsável pelo apontamento da frequência ou a autoridade às penalidades previstas em lei. Parágrafo 2º. Os valores indevidamente recebidos serão restituídos no mês subsequente de uma vez só. Artigo 7º. O auxílio alimentação instituído por esta lei. Inciso 1º. Não se incorpora ao vencimento ou à remuneração do servidor para quaisquer efeito. Inciso 2º. Não será considerado para efeito de 13º salário. 3º. Não constitui base de cálculo para qualquer contribuição previdenciária ou de assistência à saúde. Artigo 8º. No caso de aquisição de auxílio alimentação por meio de cartão magnético ou eletrônico, esta se efetivará mediante processo licitatório, que será providenciado pela Comissão Permanente de Licitações e Contratos, em conformidade com as disposições constantes da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. Parágrafo único. Eventuais procedimentos administrativos para a implantação dos dispositivos dessa lei será regulamentado por decreto municipal. Artigo 9º. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão à conta de dotação orçamentária própria do Poder Executivo, procedendo-se a adequações necessárias nas leis do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual. Parágrafo único. O auxílio alimentação será custeado com recurso dos órgãos ou das secretarias a que pertence o servidor. Artigo 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
produzindo efeito a partir de 1º de janeiro de 2022, em respeito ao artigo 8º da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. Artigo 11. Revoga-se as disposições em contrário. Santa Amélia, Paraná, 11 de novembro de 2021, Antônio Carlos Tamais, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 19, de 11 de novembro de 2021. Ilustríssimos senhores vereadores, com cumprimento cordiais a Vossa Excelência, nobre presidente desta Casa Legislativa, bem assim aos ilustríssimos senhores vereadores, na oportunidade em que estamos enviando para apreciação o projeto de lei em epígrafe, fazendo acompanhá-lo da seguinte justificativa. O pagamento do Vale Alimentação fundamenta-se no auxílio ao servidor no desempenho de suas atividades laboriais. Trata-se de vantagens indenizatória e condicional que não se enquadra nas limitações do artigo 18 da Lei Complementar número 101/00, cuja percepção exige o efeito exercício da atividade, não se incorporando automaticamente aos vencimentos dos ativos nem dos inativos, dependendo de expressa autorização de lei, em obediência ao princípio da legalidade, nos termos dos acórdãos número 2415/17 e número 2046/19 do Pleno do TCE Paraná, em anexo. Por fim, o valor definido nominalmente é fator da justiça social, por isso, auxiliará o servidor no exercício de suas atribuições e estimulará o comércio municipal. Santa Amélia, Paraná, 11 de novembro de 2021. Antônio Carlos Tamais, Prefeito Municipal de Santa Amélia. Pequeno expediente, palavra franca aos vereadores que desejarem falar? Não tem? Grande expediente, para os oradores inscritos usarem da palavra, não tem. Fazer um intervalo de 10 minutinhos.